Em uma noite glamourosa, reservada à elite, onde riqueza e poder imperavam, uma menina pobre, descalça e faminta, esgueirou-se sorrateiramente para dentro do luxuoso hotel em busca de alimento. O inesperado, porém, aconteceu quando ela, de forma surpreendente, se viu no centro do salão, dançando com o filho autista do bilionário, a figura mais temida e influente do evento. Diante daquela cena comovente, o bilionário interrompeu a festa e fez um anúncio que ecoaria para sempre na memória dos presentes. O que se seguiu a partir daquele momento será impactante e te envolverá até o último instante. A noite abafada, típica do verão paulistano, envolvia a Avenida Paulista, onde carros luxuosos estacionavam em frente ao imponente Hotel Imperial. A poucos metros dali, escondida nas sombras de um beco, a menina observava tudo em silêncio. Seus olhos grandes e expressivos contrastavam com seu corpo frágil, coberto por um vestido sujo e desgastado. O aroma tentador de comida que emanava do hotel intensificava sua fome. Ela não sabia o nome daquele lugar, mas já havia descoberto que em eventos com música, luzes e homens elegantes, sempre havia sobras nos lixos dos fundos. Lívia, uma menina de apenas 10 anos, não sabia precisar a data de seu aniversário. Ela conhecia bem os lugares onde podia dormir em segurança e aqueles onde não podia. Sabia como fugir da polícia, esconder seus poucos pertences e, acima de tudo, entendia que não podia confiar em ninguém. Naquela noite, uma sensação estranha a dominou. Era como se uma força a estivesse impulsionando em direção àquele prédio. Não era apenas o aroma convidativo da comida que a atraía. Havia algo mais, uma mistura de curiosidade, coragem, ou talvez fosse apenas a fome falando mais alto. Enquanto os garçons circulavam pela entrada de serviço, Lívia aproveitou uma distração e furtivamente se esgueirou por entre caixas e carrinhos de buffet. Ninguém a viu. Ela entrou pisando em um corredor com piso branco, banhado pela luz fria de lâmpadas fluorescentes. Sentiu seus pés descalços grudarem no chão limpo. Seu coração disparou. Mais adiante notou uma porta entreaberta. Dela emanava uma luz suave e o som abafado de música clássica. Aproximou-se, espiou pela fresta e quase não conseguiu respirar. Nunca tinha visto nada parecido. Lustres de cristal pendiam graciosamente do teto alto, iluminando o salão de baile. Mesas elegantemente postas, cobertas por toalhas de linho branco impecável, estavam dispostas em todo o espaço. No canto direito, um piano de cauda negro e imponente refletia as luzes. A multidão de convidados, todos vestidos com trajes finos e requintados, parecia deslizar e dançar pelo salão. Maravilhado com a cena, Lívia observava tudo, quando um garçom, correndo apressado, tropeçou e deixou cair um guardanapo repleto de pequenos canapés saborosos. Rapidamente, o garçom se virou para recolher o guardanapo, mas foi em vão. Lívia, no impulso, já havia se adiantado, agarrando o tecido e desaparecendo em um dos corredores laterais. Escondida atrás de uma grande coluna de mármore, ela se entregou à voracidade, devorando os canapés como se fossem seu último alimento, sentindo a fome diminuir gradualmente. Já com a barriga um pouco mais tranquila, retornou à entrada do salão para espiar. Foi então que o viu no canto da sala, próximo à enorme janela de vidro, estava um menino. Ele aparentava ter a mesma idade de Lívia, ou talvez um pouco menos. Seus cabelos estavam cuidadosamente penteados, a camisa branca perfeitamente engomada e os sapatos reluzentes. Mas o que mais chamou a atenção foi sua expressão. Ele permanecia quieto, incrivelmente quieto, observando o chão. Enquanto todos ao redor sorriam, brindavam e conversavam animadamente, ele apenas balançava o corpo levemente para frente e para trás. A curiosidade de Lívia foi despertada. Saindo de seu esconderijo, ela decidiu entrar no salão e se aproximar do menino. Enquanto ela sentia a frieza do chão de madeira encerada sob seus pés descalços, alguns olhares curiosos se voltaram para ela. Um segurança, percebendo a cena incomum, iniciou uma discreta aproximação. No entanto, antes que ele pudesse chegar perto, um evento surpreendente ocorreu. O menino, que até poucos instantes atrás parecia distante e perdido, direcionou seu olhar para ela. Seus olhos, antes vazios e sem expressão, brilharam intensamente, como se tivessem descoberto algo precioso que procuravam há tempos. Um sorriso hesitante, mas genuíno, floresceu em seus lábios. Sem que ninguém pudesse intervir, ele estendeu a mão em direção a ela. Lívia, paralisada pela surpresa e apreensão, hesitou. Rodeada por pessoas ricas e com o temor de ser repreendida ou até mesmo detida, ela sentiu-se confrontada por um olhar diferente, um olhar que implorava, que convidava.
Superando seus medos, ela aceitou o gesto, segurando a mão dele. A música ambiente, como que por um toque de mágica, transformou-se, iniciando uma melodia suave e envolvente. Sem que soubessem explicar, os dois começaram a dançar. No começo, os movimentos eram desajeitados e hesitantes, quase infantis. Contudo, uma inexplicável harmonia surgiu, como se seus passos se encaixassem perfeitamente, mesmo sem ensaio prévio e sem necessidade de palavras. O salão inteiro, num instante, silenciou. Garçons interromperam o serviço. Convidados deixaram suas conversas pela metade, hipnotizados pela cena. O pianista, após uma breve pausa de um segundo, retomou a execução da música, mas a atenção de todos no salão já se concentrava no centro da pista de dança. Ali, para surpresa geral, o filho do bilionário, um jovem conhecido por sua natureza introspectiva, traços de autismo e raríssima interação social, dançava com uma menina de rua. O silêncio, como um pesado véu, cobriu o ambiente. Foi nesse instante que Antônio Montenegro, o anfitrião da festa, um renomado empresário bilionário e proprietário de uma das maiores holdings do Brasil, surgiu no alto da escadaria do salão. Seus olhos então encontraram a cena em comum. Seu rosto de repente empalideceu, e ele interrompeu a caminhada. Ninguém ousou proferir uma palavra sequer. Todos ali presentes conheciam o temperamento implacável, frio e exigente de Antônio. Sabiam que seu filho nunca havia dançado, nunca havia se aproximado de outra criança sem apresentar crises. Médicos, terapeutas e professores, em anos de tentativas, não haviam conseguido romper o muro invisível que o menino erguia ao seu redor. Mas ali estava ele, sorrindo, girando alegremente com uma menina que, descalça e vestida com roupas simples e desgastadas, parecia emanar uma leveza contrastante com o ambiente luxuoso. O olhar de Antônio vacilou, e ele respirou fundo, tentando conter a torrente de emoções que o assaltavam. Por um instante, a fúria pareceu prestes a explodir. Era como se ele fosse gritar, expulsar a menina dali. Contudo, uma transformação sutil começou a ocorrer em seu rosto. Seus olhos, antes fixos e ameaçadores, começaram a se encher de lágrimas, e suas mãos tremiam levemente, revelando uma fragilidade inesperada. Em seguida, com passos lentos e silenciosos, ele desceu os degraus da plataforma, cada movimento calculado, sem desviar o olhar da menina e de quem a acompanhava. Antes que a plateia, atônita, pudesse sequer processar o que estava acontecendo, Antônio Montenegro fez algo completamente inesperado e inédito em sua vida pública. Ergueu a mão, interrompendo a música que preenchia o salão, e com a voz firme, embora trêmula pela emoção, ordenou: "Alguém traga essa menina até mim." A ordem, carregada de uma intensidade incomum, reverberou pelo salão, ecoando como um trovão distante. "Tragam essa menina até mim", repetiu, sua voz agora embargada pela emoção, enquanto os convidados trocavam olhares surpresos e confusos. Ninguém ousava se mexer, paralisados pela surpresa e apreensão. O segurança, que minutos antes se dirigia em direção a Lívia, recuou instintivamente, demonstrando respeito e receio diante da mudança no comportamento do poderoso anfitrião. Pela primeira vez, o homem temido e respeitado por todos naquela noite parecia vulnerável, mostrando um lado humano até então desconhecido. Lívia, paralisada no meio do salão, sentia os olhares de todos cravados em sua pele como agulhas, consciente de que um passo em falso poderia significar sua expulsão, ou algo ainda pior. A lembrança de punições passadas por motivos insignificantes a atormentava. Enquanto o menino ainda segurava a mão de Lívia, apertou-a com firmeza, transmitindo em seu olhar a mensagem de que não havia motivos para temer. Nesse momento, a secretária pessoal de Antônio, uma mulher elegante vestida de vermelho e uma das poucas pessoas que realmente influenciavam as decisões dele, aproximou-se. Com um gesto gentil, abaixou-se para ficar na altura de Lívia e com um sorriso sincero sussurrou: "Ele só quer conversar." "Tudo bem." Lívia, hesitando por um momento, encarou o menino mais uma vez, depois concordou com a cabeça, soltando a mão dele lentamente. Com passos hesitantes e sentindo a respiração pesada, os pés frios e o coração disparado, ela se dirigiu à escada. Antônio, parado no último degrau como uma estátua, a aguardava. Ao se aproximar, Lívia notou que os olhos dele estavam marejados, o rosto marcado pela seriedade, endurecido por anos de controle e vaidade, parecendo fragilizado. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. A música havia cessado, e todo o salão parecia prender a respiração. Em uma voz baixa, quase rouca, Antônio quebrou o silêncio: "Qual é o seu nome?" Lívia, ainda olhando para o chão, envergonhada e receosa de fitar o homem, respondeu. "De onde você veio?" ele questionou, e ela hesitou.
Não sabia se deveria revelar sua história, temendo estar caindo em uma cilada, mas algo na voz dele a tocou. Percebeu um tremor, não de raiva, mas de sofrimento. E talvez, só talvez, ele estivesse sendo sincero. Eu vivo na rua, não tenho família, só queria conseguir comida, não pretendia roubar nada, eu juro. O bilionário, ao ouvir suas palavras, fechou os olhos com força, como se cada palavra a tivesse trespassado, ferindo-o profundamente. Respirou fundo e soltou o ar lentamente. Você sabe quem era o garoto com quem você dançou? Indagou ele. Lívia negou com a cabeça. É meu filho. O nome dele é Daniel. Ele é diferente. Quase não fala com ninguém. Nunca dançou, nunca olhou nos olhos de ninguém assim. Lívia permaneceu em silêncio, sem saber como reagir. Olhou disfarçadamente para Daniel, que continuava no mesmo lugar, encarando-a com uma expressão calma, quase encantada. O que você fez com ele? Perguntou Antônio, mas sua voz não continha acusação, apenas uma pergunta genuína, quase desesperada. Eu não fiz nada além de dançar. Essa simples declaração teve um impacto devastador no empresário, atingindo-o profundamente. Só dancei. Uma ação tão singela, algo que parecia impossível de provocar tal reação, algo inacreditável. Então, Antônio tomou uma atitude ainda mais surpreendente, ajoelhou-se diante de todos, suas mãos trêmulas, e tocou o ombro da menina. Obrigado, disse ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado por fazer meu filho sorrir. As pessoas presentes ficaram boquiabertas. O homem que construíra impérios, conhecido por suas ordens implacáveis e por afastar todos à sua volta, estava ali, ajoelhado e chorando diante de uma garota de rua. Lentamente os aplausos começaram. Primeiro hesitantes, depois outro. Em segundos, todo o salão estava de pé, aplaudindo, mas Antônio parecia não ouvir nada. Ele se levantou, respirou fundo e anunciou, a partir de hoje, essa menina não estará mais nas ruas. Ela também será minha filha. O silêncio retornou. Desta vez, carregado de choque e incredulidade, Lívia arregalou os olhos, sentindo que havia ouvido errado. Sua cabeça começou a girar. Minha filha, ele murmurou, a voz embargada pela emoção, como se ainda não pudesse acreditar no que via. Sim, você transformou a vida do meu filho, e agora, sinto que talvez possa mudar a minha também. Um silêncio sepulcral se instalou no salão. Ninguém ousou interromper aquele momento. Alguns convidados, em meio à surpresa, cogitaram um escândalo, outros, um exagero sentimental. Mas a verdade era que ninguém se sentia à vontade para contradizer aquele homem, Antônio Montenegro, naquele instante carregado de significado. O evento prosseguiu por mais alguns minutos, mas a atenção de todos havia se deslocado. O interesse pelas joias deslumbrantes, pelos discursos ensaiados e pelas sofisticadas sobremesas desaparecera completamente. O foco agora era desvendar o mistério daquelas palavras, compreender o que acabavam de presenciar. Ao final da noite, enquanto os garçons recolhiam as taças e os convidados cochichavam entre si, Antônio Montenegro deixou o salão elegantemente decorado. De um lado segurava firme a mão de Daniel, seu filho, do outro, a de Lívia. A jovem ainda desconhecia o que o futuro reservava. Não sabia onde passaria a noite nem se poderia confiar naquele homem. Contudo, algo profundo em seu interior, uma chama há muito tempo extinta, começava a ressurgir. A esperança, palavra quase esquecida, reacendia-se lentamente. E nas ruas frias e cinzentas de São Paulo, a esperança era um privilégio que poucos podiam se dar ao luxo de sentir. O sol da manhã demorava a romper as barreiras da noite, pairando como um véu de mistério sobre São Paulo, como se até o tempo hesitasse em desvendar os segredos da noite anterior. Na cobertura suntuosa de um dos edifícios mais caros da cidade, Antônio Montenegro, com uma xícara de café fumegante quase intocada em suas mãos, contemplava o horizonte paulistano. A luz do dia ainda lutava para penetrar pelas janelas, banhando o interior do apartamento em uma penumbra suave. No chão da sala, Daniel, como de costume ao amanhecer, estava absorto em seus desenhos, silencioso e concentrado. Contudo, algo sutilmente diferente pairava no ar. Daniel, antes mudo, agora murmurava uma canção quase inaudível. Antônio, fixo na cena, mantinha-se em silêncio, observando cada detalhe, como se estivesse diante de um acontecimento extraordinário, receoso de que um piscar de olhos fosse o suficiente para desfazer aquela imagem. No quarto de hóspedes, Lívia repousava em sono profundo, seu corpo afundado no lençol branco do hotel, que contrastava com a pele marcada pela vida nas ruas. Ela dormia com os braços curvados, como se abraçasse e protegesse com força tudo que havia conquistado. Antônio silenciosamente aproximou-se da porta entreaberta e observou-a.
Incapaz de desviar o olhar, ele percebeu que aquela menina, em questão de minutos, havia realizado o que anos de terapias, médicos e especialistas não conseguiram. Daniel havia dançado, sorrido, estabelecido uma conexão genuína. A partir daquele instante, o mundo inteiro tomaria conhecimento da sua escolha. Ele sabia que, ao decidir publicamente durante um evento de gala, adotar uma menina que vivia nas ruas, havia acionado um alerta social, e não se enganou. Às 10 da manhã, seu celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens de texto, chamadas telefônicas e alertas da assessoria de imprensa indicavam a necessidade urgente de uma manifestação pública. O que havia acontecido na noite anterior, a menina estava legalmente sob sua responsabilidade. Como essa situação seria vista pelos conselheiros do grupo, a imprensa exigia uma declaração oficial e, como era de se esperar, as redes sociais estavam em polvorosa. Um vídeo, gravado por um dos convidados, estava circulando freneticamente. A manchete era chocante: bilionário chora e adota menina de rua em evento de gala. Veja o momento emocionante. Alguns comentários elogiavam a atitude, finalmente um rico com um bom coração. Que exemplo, que homem! Outros, no entanto, manifestavam ceticismo e críticas: marketing barato. Essa história está muito estranha. Quantas crianças ele vai adotar para ganhar likes? Antônio não se importava com os comentários, mas havia uma ligação que ele não podia ignorar. Alô, Antônio? Aqui é o Vicente, e precisamos conversar urgentemente. Vicente, ex-diretor jurídico do Grupo Montenegro, conhecido por sua postura indireta e inflexível, assemelhava-se em frieza ao próprio chefe. Sei perfeitamente o motivo da sua ligação. Você colocou a empresa em risco. Ao priorizar meu filho, ignorei as consequências. Não se pode simplesmente adotar uma criança publicamente, agindo por impulso emocional. Existem protocolos, análises minuciosas e leis a serem seguidas. Portanto, exijo que tudo seja feito corretamente. Eu apenas anunciei a adoção. Agora vocês devem providenciar o restante. Do outro lado da linha, um silêncio sepulcral. Antônio, consumido pela impaciência diante de tantos procedimentos burocráticos, desligou. Mais tarde, pela tarde, Lívia despertou, inicialmente confusa, sem saber onde estava. No entanto, ao avistar Daniel, de pé na entrada do quarto, segurando 2 lápis de cor e um caderno, ela sorriu, e ele retribuiu o gesto. Desceram juntos as escadas. Antônio aguardava-os na mesa do café da manhã, uma ocorrência incomum. O ambiente, ao mesmo tempo silencioso e acolhedor, carregava uma tensão palpável. Bom dia, Lívia B. Bom dia, senhor. Não precisa me chamar assim. Se quiser, pode me chamar de Antônio, ou de pai, se um dia se sentir à vontade. Ela ficou em silêncio, sem responder. Nunca havia se dirigido a alguém dessa forma, e não sabia se conseguiria. Olha, sobre o que aconteceu ontem. Ele começou a dizer. Quero que saiba que eu estava falando sério. Aquilo não foi encenação. Eu realmente quero que você fique aqui, mas existe um processo legal a ser seguido para isso. Não vai acontecer de uma hora para outra. Ela concordou com a cabeça lentamente. Eu entendo. Só quero agradecer por me deixar dormir aqui pela comida. Antônio abriu um sorriso genuíno, pela primeira vez em muitos anos, sem que fosse forçado. Nos dias seguintes, a notícia da adoção se espalhou por telejornais, sites de notícias e revistas. O título mais comum era: bilionário adota menina de rua após ela fazer seu filho com autismo sorrir. Alguns políticos tentaram se aproveitar da situação, buscando se associar ao gesto e pedindo entrevistas. Jornais de grande circulação procuravam obter exclusividade na cobertura. Mas o que mais perturbava Antônio era o olhar de julgamento disfarçado das pessoas com quem ele convivia há anos. Na reunião do conselho da empresa, esses olhares de desaprovação eram evidentes. Apesar das demonstrações superficiais de afeto, como sorrisos forçados e elogios vazios, qualquer erro da menina desencadeava comentários maldosos e julgamentos. A preocupação da maioria era com a dificuldade de adaptação da criança, com os possíveis traumas que ela poderia ter, e com o impacto negativo que isso poderia causar em Daniel. Temiam também que a menina não fosse quem aparentava ser. Antônio, ouvindo tudo, respondeu com sua habitual indiferença, revelando que a preocupação alheia era com o que poderiam perder, enquanto ele se importava com o que finalmente estava ganhando. Posteriormente, forçado a dar uma entrevista, ele foi direto. Sua ação não teve motivações caridosas ou de imagem, mas sim o fato de, pela primeira vez em anos, ter visto o filho feliz. Essa felicidade, segundo ele, não tinha preço. A menina havia trazido alegria e esperança para a família, e onde houvesse luz, ele estaria. Do outro lado da tela, a audiência televisiva, composta por milhões de brasileiros, acompanhava tudo em silêncio.
Alguns se emocionavam, outros ainda demonstravam desconfiança, mas todos estavam tocados pela história. Enquanto isso, na casa Montenegro, Lívia e Daniel haviam desenvolvido um modo único de se comunicar. Ele, que falava pouco, se expressava através da escrita. Ela o ensinava a desenhar retratos, enquanto ele a ensinava a montar quebra-cabeças. O segredo era que, distante dos olhares curiosos e das críticas, estava florescendo uma amizade genuína, algo que nem toda a riqueza do mundo poderia adquirir. Na fria manhã de sábado em São Paulo, na cobertura luxuosa onde viviam, enquanto a cidade despertava sob um céu nublado, Lívia e Daniel estavam no tapete da sala, cercados por peças de Lego. Era o terceiro dia desde o evento no Hotel Imperial, e desde então tudo havia mudado. Daniel, que ainda não falava, emitia pequenos sons enquanto brincava. Lívia, atenta, notava uma mudança nele, como se uma janela estivesse gradualmente se abrindo. Na cozinha, Antônio observava a cena à distância, tomando café em silêncio. Seus olhos estavam fixos naquele momento de cumplicidade entre as crianças, como se ainda estivesse incrédulo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava em negócios, reuniões ou finanças. Sua única preocupação, naquele momento, residia naquele tapete. No entanto, essa paz momentânea não perduraria. Às 10 da manhã, o assessor de imprensa de Antônio, com quem ele tinha total liberdade, adentrou o apartamento sem aviso prévio. Antônio, ciente da permissão do assessor e pressentindo algo importante, não se manifestou. "Precisamos ir ao instituto agora", disse o assessor com tom urgente. "O que aconteceu?", Antônio questionou. "É sobre o evento beneficente anual da sua fundação", respondeu o assessor. "A imprensa estará presente em peso, aguardando uma declaração sua e principalmente a aparição da garota." Antônio observou Lívia, que soltava risadas diante da brincadeira de Daniel com os blocos de montar. Por um instante, ele cogitou não comparecer, mas sabia que inevitavelmente teria que encarar a situação. A sociedade ansiava por uma resolução, uma explicação pública sobre o ocorrido. "Avise que estaremos lá às 3 da tarde", ordenou Antônio. "Vai levá-la?", perguntou o assessor. "Sim", confirmou Antônio. "Ela agora faz parte da família e estará no palco comigo." O assessor, hesitando por um breve instante, engoliu a vontade de contestar, reconhecendo o tom de determinação de Antônio. Mais tarde, no carro, Lívia se acomodava no banco traseiro ao lado de Daniel, vestindo um traje novo, simples porém elegante. Lívia ainda experimentava uma sensação de estranhamento, como se estivesse vivendo um sonho que a qualquer momento se desfaria. "Preciso mesmo ir?", questionou ela, expressando sua aversão a grandes multidões. "Eu também não gosto", respondeu Antônio, mantendo os olhos fixos na estrada. "Mas às vezes precisamos nos mostrar para que certas coisas, antes invisíveis, se tornem visíveis." Apesar de não compreender totalmente a frase, Lívia apreciou a resposta. O destino era o Instituto Montenegro, o renomado Centro Filantrópico Nacional, dedicado à educação e saúde de crianças com deficiência. O evento daquele dia reuniria figuras influentes como empresários, políticos, artistas e representantes de diversas organizações, além da presença da imprensa. Ao se aproximarem, o burburinho característico desses eventos se intensificou, câmeras e microfones foram direcionados, e jornalistas se amontoavam em busca da melhor foto. O impacto foi imediato quando as portas do carro se abriram, revelando Lívia, de mãos dadas com Daniel. Mantendo a postura altiva conforme as instruções de Antônio antes da partida, ela se portava com a confiança que ele havia lhe ensinado. "Ande como se ninguém pudesse te derrubar." Ela começou a caminhar. O auditório, repleto de pessoas, pulsava com a energia da expectativa. O palco, elegantemente decorado com banners vibrantes e banhado por uma luz suave, criava uma atmosfera acolhedora. Um mestre de cerimônias, já posicionado no centro, preparava o microfone com um sorriso profissional quando, de repente, Antônio se aproximou com o olhar fixo no palco. "Eu preciso falar agora", anunciou, a voz firme e decidida. O apresentador, inicialmente hesitante diante da interrupção, rapidamente cedeu, percebendo a seriedade no olhar de Antônio. Antônio, sozinho, subiu ao palco naquele instante. Um silêncio sepulcral se instalou no auditório, envolvendo todos em uma expectativa palpável. Cada pessoa presente aguardava ansiosamente para ouvir o que ele diria. "Boa tarde", iniciou Antônio, a voz firme e carregada de emoção. "Eu não preparei nenhum discurso hoje. Não estou aqui para falar como empresário nem como filantropo. Vim aqui para falar como pai." Um murmúrio discreto percorreu a plateia, refletindo a surpresa e a curiosidade dos presentes. "Vocês todos me conhecem. Sabem que sou exigente, rigoroso e por vezes inflexível.
Por muito tempo mantive uma distância das emoções, acreditando que isso me protegia, que isso me dava força. Houve uma breve pausa. Mas então ela apareceu. Antônio estendeu a mão, e vinda da lateral do palco, Lívia surgiu timidamente, seus olhos fixos no chão. Daniel a seguia, um passo atrás. Os dois se aproximaram de Antônio sob uma salva de palmas contidas, demonstrando respeito e admiração. Esta é Lívia. Ela entrou em um dos meus eventos, escondida, faminta. Deveria ter sido expulsa, presa, esquecida. Mas, inexplicavelmente, ela se aproximou do meu filho e dançou com ele. A conversa paralela na multidão se intensificou. Em 9 anos, jamais presenciei Daniel com um sorriso tão radiante no rosto. Nunca ouvi demonstrar tanta emoção, tanta entrega. E essa moça, com um simples gesto, uma dança, um olhar verdadeiro, e apenas sua presença conseguiu algo que eu achava impossível. Antônio, emocionado, se ajoelhou novamente diante da multidão. É por isso que, na frente de todos vocês, quero agradecer e reiterar o que declarei naquela noite. Lívia, se você aceitar, fará parte da minha família, não por uma questão de imagem, mas porque você já representa a felicidade que preenchia o vazio em minha vida. A plateia irrompeu em aplausos, desta vez verdadeiros, emocionados. Lívia, ainda em estado de choque, observava a cena sem compreender totalmente. A única sensação que a dominava era um nó na garganta. Ela que passou a vida se sentindo ignorada e invisível, agora estava ali, no centro das atenções, acolhida e vista. Ao término do discurso, um repórter se aproximou com um microfone. Lívia, você gostaria de dizer algo? Perguntou. Ela olhou para Antônio, depois para Daniel e respirou fundo. Queria apenas expressar minha gratidão, não apenas por terem me aceitado aqui, mas principalmente por terem me notado. Nunca antes alguém havia me visto verdadeiramente. E da mesma forma cuidarei deles. O cuidado que tiveram comigo foi tão genuíno que emocionou até mesmo as pessoas mais insensíveis. Aquela menina, com seu olhar, demonstrava mais dignidade do que muitos adultos experientes. Nos dias que se seguiram, o vídeo daquele momento no instituto rapidamente se espalhou pela internet. A história ganhou repercussão em todo o país. Milhares de mensagens de apoio, ajuda e até mesmo ofertas de adoção para outras crianças chegaram à Fundação Montenegro. No entanto, dentro daquela casa, longe dos holofotes e da mídia, o que realmente importava era diferente. Lívia agora tinha um quarto para chamar de seu, Daniel havia encontrado uma amiga, e Antônio estava em processo de cura emocional. Na manhã seguinte ao evento no instituto, a cidade inteira só falava disso. As imagens da menina negra, descalça e com um olhar humilde, sendo acolhida pelo homem mais influente da elite paulista, estampavam jornais, televisões e redes sociais. Contudo, naquela segunda-feira, às 9 horas da manhã, a situação atingiu proporções ainda maiores. Há mais de 10 anos, Antônio Montenegro não convocava uma coletiva de imprensa nacional. Desta vez, o auditório da sede do Grupo Montenegro, localizada na Vila Olímpia, em São Paulo, lotou rapidamente. Câmeras de televisão competiam por espaço com celulares e gravadores, pois jornalistas de todo o país estavam presentes. A atmosfera era tensa, todos esperavam um pedido de desculpas formal ou, no mínimo, um discurso cuidadoso que diminuísse as consequências sociais da adoção controversa que havia sido recentemente noticiada. Contudo, o que ocorreria naquele dia era algo que ninguém poderia imaginar. Antônio subiu ao palco, trajando um terno azul escuro, sem gravata, uma imagem incomum para ele. Apoiando-se na bandeira do Brasil, na bandeira da empresa e nas 2 cadeiras vazias atrás de si, e sem nenhum tipo de anotação ou teleprompter à vista. Ele iniciou o discurso. Ele agradeceu a presença de todos e declarou que, naquele momento, não falaria como presidente do Grupo Montenegro, mas sim como cidadão, como pai e, principalmente, como um homem que havia sido mudado por uma criança. Vários jornalistas neste instante já estavam preparando suas câmeras para registrar o momento. Todos presentes tinham conhecimento dos fatos recentes, e a curiosidade pairava: será que a situação se desenrolou por um arroubo emocional, por uma decisão impulsiva, ou por uma estratégia de marketing? A resposta enfaticamente era negativa. Antônio, naquele momento, direcionou seu olhar para o fundo do palco, fazendo um sinal discreto. Em seguida, 2 figuras emergiram: Lívia, trajando um elegante vestido azul claro, de corte simples e belo, e Daniel, impecável em sua camisa social branca. Ambos caminharam juntos em direção às cadeiras posicionadas atrás de Antônio. Lívia carregava um caderno em mãos, enquanto Daniel segurava uma pequena caixa colorida. Voltando-se para a plateia, Antônio anunciou: estou aqui para comunicar algo que transcende o simbolismo. É oficial.
Após uma série de reuniões com o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Juizado da Infância, formalizei o processo de adoção legal da menina Lívia Oliveira da Silva. A sala subitamente silenciou em um misto de surpresa e expectativa. Antônio prosseguiu, e para além disso estou estabelecendo, em nome dela e de meu filho, a Fundação Dois Mundos, dedicada à inclusão de crianças em situação de rua e com deficiência intelectual. Neste semestre iniciaremos a construção do primeiro centro especializado em acolhimento e expressão artística para crianças em situação de abandono, com foco no autismo e na integração social. O centro estará localizado em Paraisópolis. A notícia gerou grande repercussão. É hora de a elite brasileira direcionar seus investimentos para além de eventos de luxo e glamour. Precisamos olhar para as necessidades das pessoas mais vulneráveis, para aqueles que lutam diariamente por uma vida digna, como a menina que dançava com alegria mesmo sem música. Uma repórter da principal emissora de televisão se aproximou com o microfone. Senhor Antônio, essa iniciativa é definitiva. O senhor está mesmo adotando uma menina de rua. Antônio respondeu com orgulho que sim. Outro jornalista questionou: o senhor não teme as possíveis consequências, como a perda de contratos ou a resistência dos acionistas? Antônio retrucou: se eu perder clientes por fazer o que é certo, então talvez esses clientes não fossem os ideais. Eu não estou adotando uma menina de rua, estou ganhando uma filha. Um silêncio profundo se instalou no ambiente, seguido por uma salva de palmas emocionada e sincera. Lívia, com lágrimas nos olhos, olhou para Antônio e sentiu, pela primeira vez, uma sensação de liberdade e esperança. Uma emoção inédita, um profundo senso de conexão que o consumia intensamente. Posteriormente, nos bastidores da empresa, sussurros e comentários mal disfarçados começaram a circular. Isso vai dar o que falar, ele perdeu o juízo, está destruindo a própria vida. Contudo, de forma surpreendente, os números do Grupo Montenegro explodiram nas redes sociais, atraindo o interesse de novas empresas e convites de ONGs internacionais para parcerias. A imagem pública de Antônio se transformou radicalmente, mas isso não lhe importava. O verdadeiro tesouro residia em seu lar. Naquela noite, enquanto Daniel criava um novo mural no quarto, retratando casas, estrelas e 2 bonecos de mãos dadas, Lívia estava sentada no colo de Antônio, lendo um livro infantil. Ele não participava da leitura, apenas se deleitava com a voz dela, que soava suavemente, como se cada palavra preenchesse as lacunas de seu coração. Foi nesse instante que Daniel se aproximou com a pequena caixa que carregava consigo, entregando-a a Antônio. No interior da pequena caixa repousavam 2 pulseiras feitas à mão, confeccionadas com elásticos coloridos, ambas simples e delicadas. Cada uma delas trazia um nome gravado: Lívia e Daniel. Antônio engoliu em seco, sentindo a emoção o dominar. Lívia, com um sorriso radiante, explicou: foi ele quem fez. Ela continuou com a voz embargada, dizendo que agora eles eram verdadeiros irmãos e que aquele laço duraria para sempre. O poderoso bilionário, conhecido por sua frieza, deixou que lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto. Para ele, aquelas pulseiras singelas valiam mais do que todas as suas posses, mais do que qualquer contrato ou ação. Elas simbolizavam algo que o dinheiro jamais poderia comprar: o amor verdadeiro que se mostrava inevitável. A notícia daquele gesto de afeto e compaixão se espalhou rapidamente como fogo em mata seca. A adoção de Lívia, uma menina que vivia nas ruas, por Antônio Montenegro, e a criação da Fundação Dois Mundos, passaram a dominar as manchetes de jornais, as capas de revistas, os programas de televisão e as colunas de opinião. Nos primeiros dias, a reação do público foi majoritariamente positiva, com comentários como: finalmente um bilionário com consciência, e essa menina vai mudar o Brasil, sendo amplamente divulgados. Contudo, à medida que a comoção inicial diminuía, começaram a surgir olhares de desconfiança, vozes sussurrantes e, principalmente, críticas disfarçadas e sutis. Na espaçosa sala de reuniões destinada ao Conselho Administrativo do Grupo Montenegro, um silêncio carregado pairava no ar. Amadeu, um dos sócios fundadores e conhecido por sua postura conservadora, quebrou o gelo, dirigindo-se a Antônio, o presidente do grupo. Antônio, precisamos discutir seriamente as consequências disso para a nossa posição no mercado. Antônio, com um tom desafiador, respondeu: a situação, pelo contrário, tem gerado resultados positivos.
Estamos experimentando um aumento expressivo na demanda por nossos produtos e serviços, uma cobertura espontânea da mídia sem precedentes, superior a qualquer campanha publicitária paga, e nossa reputação, surpreendentemente, nunca esteve tão elevada. Amadeu, contudo, insistiu: concordo que a curto prazo, os resultados são favoráveis, mas como isso afetará nossos investidores, especialmente os internacionais? Correm rumores de que você está emocionalmente instável, agindo por impulso. Antônio, demonstrando irritação, cruzou os braços e retrucou: eu agi por amor, e se isso causa desconforto no mercado, o problema é do mercado, não meu. Os demais membros do conselho, constrangidos, evitaram contato visual direto, receosos de confrontar o líder, embora todos reconhecessem que a decisão de Antônio tinha implicações profundas, que iam além da simples imagem da empresa. Paralelamente, em grupos de WhatsApp exclusivos da alta sociedade, a notícia do escândalo se espalhava rapidamente. Ele adotou uma menina negra de rua e a levou para sua casa. É inacreditável. A pobre criança será usada como um objeto de caridade. Prevejo que essa história será adaptada para um filme. A classe alta, acostumada a controlar a narrativa, não soube como lidar com a reviravolta. Aqueles que sempre fizeram doações secretas a instituições distantes sentiram-se ameaçados pela ousadia de alguém que expôs sua vida, seu lar e seus sentimentos. Lívia começou a sentir o impacto dessa situação. Na escola particular onde foi matriculada, os olhares de reprovação e curiosidade precederam as palavras maldosas. No primeiro dia de aula, uma colega se negou a dividir a carteira com ela. Em outro momento no banheiro, uma garota murmurou um comentário cruel: você nem sabe quem é seu pai. Aposto que nem sabia ler direito antes disso. Lívia permaneceu em silêncio, mas ao chegar em casa desabou em lágrimas, escondida em seu quarto. Daniel a encontrou naquele estado, sentada no canto, com os braços cobrindo o rosto. Ele, sem saber como consolar, pegou uma folha de papel e desenhou 2 bonecos sorrindo lado a lado. Somos nós, disse com dificuldade. Apesar das lágrimas, ela esboçou um sorriso. A tentativa de Daniel, mesmo que simples, valia mais do que qualquer discurso. Enquanto isso, nas redes sociais, a polêmica sobre o assunto ganhava força. Vídeos começaram a circular na internet, levantando dúvidas sobre a sinceridade do gesto de Antônio. Muitos afirmavam que tudo não passava de uma estratégia de marketing, questionando se a adoção era genuína ou apenas uma forma de melhorar sua imagem pública. Outros, buscando desacreditá-lo, resgatavam fatos do passado do empresário, retratando-o como uma pessoa inflexível e hipócrita. Antônio acompanhou tudo, lendo cada crítica, mas permaneceu inabalável. Deixem que falem, disse ele à sua equipe. Enquanto eles criticam, nós vamos agir. Ele iniciou uma série de visitas a comunidades carentes, conversando com assistentes sociais, ouvindo professores de escolas públicas, sem a presença de câmeras ou da imprensa. Seu objetivo não era receber elogios, mas promover uma transformação real, e ao seu lado estava sempre Lívia. A menina, que antes se sentia insegura, começou a compreender o impacto de sua nova situação. Sabia que estava sendo observada, julgada e utilizada como símbolo. Contudo, começou a sentir o poder de inspirar outras crianças. Em uma dessas visitas, em uma ocupação na Zona Leste, uma menina chamada Rafaela a abordou, perguntando: você é a menina da TV, aquela que dança? E Lívia respondeu: sou. É verdade que ele realmente te adotou? Sim, é verdade. E você acha que uma pessoa como eu também pode ter essa mesma chance? Lívia se abaixou para ficar na altura dela e respondeu: não é sorte, Rafaela. É que um dia alguém viu em mim algo especial, algo que nem eu mesma conseguia enxergar. E você também tem essa mesma coisa dentro de você, só precisa que o mundo veja. Rafaela sorriu, sentindo esperança, e abraçou Lívia com força. Enquanto essa linda história de amor florescia, o cenário político ficava tenso. Deputados com ideias conservadoras começaram a usar a história da adoção como pretexto para atacar. Exigiram investigações sobre o dinheiro usado pela fundação e denunciaram adoções que, segundo eles, não seguiam as regras. Até mesmo o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi envolvido na polêmica. Apesar de toda essa turbulência, o processo de adoção seguia em andamento. Antônio, determinado a proteger o amor que construiu, contratou os melhores advogados, psicólogos e assistentes sociais, seguindo rigorosamente tudo o que a lei exigia. Ele não permitiria que um ato de amor fosse desfeito por interesses políticos. Mas nem tudo eram ataques. Uma onda crescente de apoio começou a se formar, com artistas, influenciadores e ex-alunos da instituição se manifestando publicamente.
Um documentário independente sobre a história de Antônio Montenegro foi produzido, e uma pesquisa inédita revelou que mais da metade da população o via não apenas como um empresário, mas também como uma pessoa com sentimentos. Paralelamente, dentro da casa dos Montenegro, uma transformação significativa ocorria. Lívia auxiliava Daniel com exercícios de fala, e ele começou a construir frases simples e expressar suas opiniões, desenvolvendo um apreço por música e o desejo de dançar novamente. Certa noite, após o jantar, Daniel, apontando para a televisão, perguntou: "A gente é família mesmo?" Antônio, que estava lavando a louça, interrompeu a tarefa e respondeu com emoção: "Sim, filho. E nada vai mudar isso." Lívia acrescentou: "Agora somos 3, e nada pode desfazer o que é verdadeiro." Naquela noite, em vez de holofotes ou notícias sensacionalistas, a casa foi preenchida por algo que o dinheiro não pode comprar: a paz. O tempo passou e o apartamento dos Montenegro, antes marcado pelo silêncio, organização impecável e uma atmosfera quase fria, mudará completamente. Os cômodos da casa, antes silenciosos e organizados, agora vibravam com a presença de desenhos coloridos fixados na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão e, acima de tudo, o som de vozes reais, preenchendo o vazio que antes existia. Lívia, sentindo essa transformação, finalmente começava a experimentar a sensação de estar em casa. No começo, a mudança era estranha, a cama parecia excessivamente macia, os lençóis exalavam o perfume de sabão caro e o banheiro, repleto de botões e registros complexos, a fazia preferir pedir ajuda. No entanto, com o passar do tempo, ela se adaptou. Antônio a tratava com extrema delicadeza, nunca pressionando, apenas oferecendo seu apoio. E ela gradualmente aprendia a aceitar essa gentileza. Daniel, por sua vez, demonstrava um progresso notável. Era visível a sua evolução, impulsionada pelo acompanhamento adequado e principalmente pelo forte vínculo afetivo com Lívia. Ele começou a progredir na fala, a aprimorar sua concentração e, de maneira surpreendente, a interagir socialmente com mais desenvoltura. Em uma tarde no consultório da fonoaudióloga, em um momento inesperado, Daniel olhou para a irmã e perguntou: "Quer desenhar comigo depois?" A profissional, surpresa e emocionada, ficou paralisada. Aquela foi a primeira vez que Daniel formulou uma pergunta completa e espontânea. Lívia abriu um sorriso largo, quase de orelha a orelha, e respondeu com convicção: "Quero muito." A conexão entre eles, diferente de outras relações, não era superficial ou fabricada, era genuína, natural. Antônio, para ela, representava segurança, uma ponte confiável para um mundo melhor. Lívia, agora com um motivo forte para lutar, sentia-se fortalecida, mas nem tudo eram momentos de alegria. À noite, quando estava sozinha em seu quarto, a saudade e a tristeza a dominavam, e as lágrimas escorriam pelo rosto. Sentia culpa por ter tido uma vida diferente e mais fácil, enquanto outras crianças ainda viviam nas ruas. Sonhava com os becos que conhecia tão bem, com os cheiros característicos dos abrigos, com as vozes das outras meninas com quem dividia migalhas de pão. Em alguns momentos, sentia que estava sendo desleal, traindo algo ao viver naquele novo conforto. Antônio, percebendo a angústia de Lívia, algo que ele nunca havia notado em ninguém antes, sentou-se cuidadosamente na beira da cama e disse com ternura: "Você não está traindo ninguém, está apenas vivendo a vida que sempre mereceu. E um dia, quando se sentir preparada, poderá retornar àquele lugar, mas não da mesma forma. Voltará como alguém que pode verdadeiramente fazer a diferença." Lívia não respondeu com palavras, mas guardou cada uma daquelas frases em seu coração. Aos poucos começaram a estabelecer seus próprios rituais familiares, criando laços ainda mais fortes. Toda sexta-feira a noite era dedicada aos filmes. Eles se reuniam para escolher um, com direito a pipoca quentinha e refrigerante gelado. Aos domingos, o ritual era preparar um café da manhã juntos, mesmo que a cozinha virasse uma verdadeira bagunça. Daniel adorava a parte de quebrar os ovos, enquanto Lívia se divertia com o olhar desesperado de Antônio, tentando não queimar o pão na manteiga. Esses simples momentos, repletos de risadas e afeto, representavam o alicerce de algo muito maior, o nascimento de uma nova família, unida não por laços de sangue, mas pela força da escolha. Em uma reunião formal com os advogados, Antônio assinava os últimos documentos que oficializariam a adoção definitiva de Lívia. A psicóloga do juizado fez questão de cumprimentá-lo pessoalmente. "Senhor Montenegro", ela disse, "o que o senhor está fazendo vai além de transformar a vida dessa família. O senhor está mudando a definição de lar para milhares de pessoas." Ele apenas sorriu. Ele sabia do impacto de suas ações, mas não agia por causa da opinião pública. Ele agia porque finalmente amava alguém de verdade.
Um dia, ao buscar Daniel na escola, uma professora se aproximou e compartilhou um detalhe comovente. Ele sorriu o tempo todo hoje. E pela primeira vez dividiu um brinquedo com um colega sem que ninguém pedisse. Ele confidenciou que desejava apresentar sua irmã ao seu apartamento. Lívia, que havia escutado a conversa, se esforçou para não chorar. Para ela, aquilo representava muito mais do que um avanço. Era a confirmação de que estavam no rumo certo. Contudo, o momento mais significativo daquela etapa ocorreu em uma data inesperada, o aniversário de Antônio. Ele, conhecido por evitar celebrações, presentes e demonstrações de afeto, surpreendeu a todos. Ao acordar, deparou-se com uma pequena mesa, onde Lívia, com a colaboração da empregada, havia preparado um café da manhã especial. Havia também bilhetes com desenhos feitos por Daniel e um cartão escrito à mão com a seguinte mensagem: "Feliz aniversário, pai! Hoje celebramos não só seu nascimento, mas também o dia em que o Senhor renasceu." Antônio, emocionado, não conseguiu conter as lágrimas, chorando como uma criança. Naquele dia percebeu que tudo que havia construído até então, bens, reconhecimento profissional, poder, era insignificante diante do que havia conquistado em seu lar. Mais tarde, em uma entrevista, ao ser questionado se sentia falta de sua vida anterior, respondeu: "Não, a vida antiga era uma parede. Agora, na minha nova casa, posso olhar pelas janelas e testemunhar diariamente duas crianças, verdadeiros presentes da vida que me enchem de alegria." Apesar do sucesso da minha história, que se espalhou rapidamente, o que realmente importava para Antônio era a vida real, longe dos holofotes. Em uma noite, sentados na varanda com a cidade iluminada abaixo, Lívia perguntou, curiosa: "Por que você me escolheu, Antônio?" Ele a olhou, refletiu por um momento e respondeu com sinceridade: "Não fui eu quem te escolheu, Lívia. Foi você quem me encontrou, quem me deu uma chance." Ela sorriu, sentindo o amor e a cumplicidade, e encostou a cabeça no ombro dele. Nesse instante, Daniel, com seu cobertor preferido, chegou e se aconchegou entre eles. Naquela varanda, em um apartamento sofisticado, mas com um amor genuíno e simples, uma nova família se formava. 3 pessoas que antes sofreram muito, encontraram forças para começar de novo, unidas por um sentimento verdadeiro. 9 anos se passaram. São Paulo, vibrante e frenética como sempre, continuava sua rotina agitada, consumindo dias e lançando noites. Mas, no meio da cidade, em meio aos edifícios comerciais e às ruas barulhentas, havia um lugar especial, diferente de tudo ao redor, o Centro Dois Mundos, um espaço dedicado à dança e à inclusão, onde a esperança e a arte floresciam. Diariamente no local, dezenas de crianças se reuniam, não apenas para aprender coreografias, mas para descobrir suas identidades, cultivar o respeito mútuo e conquistar o espaço que lhes era historicamente negado. No coração desse palco de esperança, uma mulher conduzia o grupo com maestria e dedicação. Lívia Montenegro, com 19 anos, já formada em dança, atuava como educadora social, sendo reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência. Sua dança era tão natural quanto respirar, cada movimento transmitindo a leveza que apenas aqueles que experimentaram o abandono podem transformar em arte. Seu corpo era a prova viva da superação, e naquela noite o centro estava lotado. Uma apresentação especial comemorava o aniversário da fundação, que já havia impactado a vida de centenas de jovens. Na primeira fila da plateia, um senhor de cabelos grisalhos, chamado Antônio, observava a cena com os olhos marejados, segurando uma rosa branca. Ao lado dele, Daniel, agora com 18 anos, estava sentado com a postura calma e o olhar fixo no palco, refletindo sobre sua notável jornada de crescimento. Apesar dos desafios persistentes associados ao autismo, ele havia desenvolvido estratégias para interagir com o mundo e encontrar seu espaço nele. Prestes a iniciar sua jornada na faculdade de design gráfico, após o término da apresentação, enquanto a plateia se levantava em uma calorosa salva de palmas, um momento ainda mais significativo se aproximava. Lívia retornou ao palco, segurando o microfone com as mãos visivelmente trêmulas. Rememorando o passado, ela relembrou o dia em que há 9 anos entrou em uma festa em busca de comida e saiu de lá com uma família. Decidida a retribuir a bondade recebida, ela expressou seu desejo de apresentar a pessoa que simbolizava tudo aquilo. Estendendo a mão, ela convidou Antônio a se juntar a ela no palco. Antônio, inicialmente hesitante, levantou-se e subiu ao palco sob aplausos emocionados. Lívia o abraçou, um abraço longo e silencioso. Com a voz embargada pela emoção, ela declarou: "Esse homem não me salvou. Ele se deixou ser salvo por mim e por isso hoje ele é mais do que meu pai.
Ele é meu amigo, meu confidente, e o mais importante, a encarnação da esperança, um exemplo de que a mudança é possível. Antônio, emocionado, tentou expressar seus sentimentos, mas a emoção embargou sua voz. Com dificuldade, conseguiu murmurar, obrigado por também me aceitar. A plateia, tomada pela comoção, irrompeu em prantos. A cena era tocante demais para suportar. Na saída, o menino se aproximou de Lívia, curioso. Você também vivia nas ruas? Perguntou. Sim, vivia, respondeu ela. E como você conseguiu mudar tudo isso? Lívia se ajoelhou, fixando seus olhos nos do garoto, e disse com firmeza, eu acreditei em mim mesma e tive a sorte de encontrar alguém que acreditasse em mim também. Na mesma noite, o vídeo da apresentação de Lívia e seu discurso inspirador viralizou. Em questão de horas, os jornais internacionais noticiavam, ex-moradora de rua comove o mundo com história de adoção e superação no Brasil. Na manhã seguinte, o telefone tocou com uma ligação inesperada. Alô, aqui é da Unesco. Recebemos a indicação do seu nome para o Prêmio Internacional de Educação Transformadora. Lívia, embora tocada, conteve as lágrimas. Ela sabia que aquele reconhecimento era o resultado de uma jornada que começou com passos hesitantes e uma dança inesperada. Atualmente, ela repousa no mesmo quarto que, em tempos passados, parecia imenso demais para ela. Contudo, o cômodo agora se encontra repleto de vida, memórias e significados. As paredes exibem fotografias, cartas escritas por crianças, bilhetes enviados pelo irmão e, ainda preservada, a pulseira de elástico que Daniel confeccionou há anos. Na varanda, Antônio observa o crepúsculo com uma xícara de chá em mãos. Nunca imaginei que a ação mais relevante da minha vida seria estender a mão a uma criança em meio a uma celebração. Daniel, o garoto agora comunicativo e com frases cheias de emoção, senta-se ao lado do pai. É em momentos inesperados que a vida revela seu verdadeiro rumo, afirma ele. Pai e filho compartilham um sorriso silencioso, e no céu de São Paulo, entre nuvens e o som das buzinas, paira a convicção de que quando o amor surge sem ser chamado, é porque veio para permanecer. Diante disso, você acredita que todos merecem uma oportunidade de recomeçar, como Lívia teve. Compartilhe aqui suas ideias sobre o que faria se deparasse com uma criança que não é notada pelo mundo. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas histórias, que prometem ser emocionantes e tocar profundamente o seu coração.